Excelente início de noite para o senhor, para a senhora, para a juventude que me assiste, para a terceira idade. Um abraço para quem é de abraço e um beijo para quem é de beijo. Meu amigo agricultor, muito obrigado pela companhia. Estou aí em várias zonas rurais aí com o Brasil Gente Goiás. Um abraço aí pro pessoal aí de Tubiara também, sempre participando comigo. Quirinópolis, alô Santa Helena de Goiás, a Grande Rio Verde, Jataí. Pessoal também aí de Mineiros, todo mundo ligado na tela da Band, de 5h30 às 18h30. Depois, o Joel da Atena volta em rede nacional. A gente divide um pouquinho o horário com o estado de Goiás. Está preso um homem apontado como mentor. Cadê a imagem do advogado, Dr. Cássio Bruno, que foi executado em Rio Verde no último dia 3 de outubro? Ele foi morto na porta do escritório. A investigação já prendeu, me parece, 8 pessoas. O Paulo Vitor está com o delegado do caso e ele vai chegando. Esse é o momento aí que esse advogado, o Cássio, o doutor Cássio, é morto na frente do escritório. Você vê que ele chega na caminhonete, vai parar um carro branco, e aí os atiradores... Na imagem ali, se der para girar a imagem, dá para ver ali que o cara só abre a porta do carro. Esse é o carro que foi usado na execução. Lá, tiros marcaram também a parte da marquise, a arma usada no crime. O Paulo Vitor chega na tela grande como advogado responsável das investigações. Brilhante trabalho do doutor que colocou aí esse bando na cadeia. Com você, Paulo Vitor. É exatamente isso, Magrão. Boa tarde para você e também para você de casa que acompanha o Brasil Gente Goiás através da TV Sucesso. Magrão, é o seguinte, após a prisão do mentor intelectual deste homicídio, já são 8 pessoas presas por envolvimento no assassinato de Cássio Bruno Barroso, de 46 anos de idade, advogado, assassinado na cidade de Rio Verde. Ao meu lado, o delegado Adelson Candeio. Doutor Adelson, conta pra gente como que a Polícia Civil conseguiu chegar até esse mentor intelectual após tantas fases de investigações. Boa tarde. Muito boa tarde. Desde o início das investigações, apurou-se que o advogado ele patrocinava uma causa junto ao sócio dele contra esse indivíduo, contra esse mandante. Havia alguma animosidade ao longo do processo, mas uma coisa chamou muito a atenção da equipe, que foi uma ameaça que teria sido dirigida por esse mandante ao Dr. Cássio Bruno Barroso há cerca de 2 meses. 2 meses antes do crime, ele faz uma ligação e diz para o Dr. Cássio: eu sei onde você mora, eu sei onde você trabalha, eu sei que você tem família. O Dr. Cássio não se importa muito, ele não dá muita atenção a essa ameaça no momento. Entretanto, ele começa a comentar essa ameaça com familiares, com amigos próximos e, segundo eles, ele começa a se sentir desconfortável depois disso, especialmente nas idas até o Mato Grosso. Em uma ocasião ele vai com a família lá, mas diz para ninguém sair de dentro do apartamento do hotel porque o local era perigoso. Em outra oitiva de uma outra testemunha, essa outra testemunha alega que numa outra viagem para a região do Mato Grosso, esse advogado ele chegou a ser seguido e efetuado disparos de arma de fogo em direção ao carro dele. Tudo isso vem somando para a identificação desse indivíduo como sendo o autor intelectual do crime. Depois, com acesso ao telefone do responsável pela coordenadora da execução do crime, são encontrados diálogos dele com esse mandante, inclusive demonstrando terem sido contratados para essa finalidade. Esse mandante é quem passa para o executor os endereços dos 2 advogados que seriam vítimas, já que não só o Dr. Cássio, que morreu, como também o seu companheiro, o seu sócio nessa ação, também era alvo para ter morrido por parte dessa ação desse grupo. Doutora, como nós estávamos falando aqui, além do mentor intelectual, 7 outras pessoas foram presas em diferentes fases dessa investigação. Agora, o caso já está concluído, já foi encerrado, ou a Polícia Civil deve continuar ali investigando? Existe a possibilidade de talvez outras pessoas ainda estarem envolvidas com este caso e, quem sabe, serem pegas pela Polícia Civil? A investigação tem a convicção de que todos os envolvidos estão presos. Todos os envolvidos foram identificados, desde o mandante, autor intelectual do crime, até a pessoa que auxiliou em levar o carro roubado para a execução do crime. Então, todos foram identificados e presos. Mas o inquérito, ele persiste, ele persegue. Por quê? Porque nós precisamos da resposta de algumas cautelares que foram solicitadas ao Poder Judiciário. Então, a quebra de sigilo bancário, a quebra de sigilo telefônico, a quebra de sigilo de dados telemáticos, tudo isso são evidências que devem ser levadas ao inquérito policial ainda.
Nos próximos 10 dias, o inquérito policial deve seguir finalmente encerrado. Doutor, muito obrigado pela participação aqui no Brasil Urgente Goiás. Tá aí, né, Magrão? Estamos falando sobre a prisão do mentor intelectual do assassinato de Cássio Bruno Barroso, de 46 anos de idade, assassinado no dia 3 de outubro na cidade de Rio Verde. Magrão, nós já falamos sobre este caso bastante, né? Tanto, obviamente, pelo fato em si, quanto também pela forma que aconteceu em plena luz do dia na cidade de Rio Verde, na porta do escritório de advocacia, onde o Cássio estava trabalhando naquele dia e foi assassinado com pelo menos 5 disparos de arma de fogo. Um crime brutal, né? E eu volto com você aí no estúdio, Magrão. Com certeza. Parabéns para o doutor, toda a equipe dele. Obrigado pela participação, Paulo Vitor. Você vê que todo um quebra-cabeça é montado pela polícia depois que o crime já é praticado. Aí começam, né, a desmantelar a equipe lá que provocou tudo isso. Contrataram pessoas para executar. Né? Na verdade, seriam 2 advogados que seriam vítimas, né? Um outro e o doutor Cássio, o doutor Cássio Bruno, que foi executado, que a imagem mostra aí. Ele fazia a defesa, então, em favor de uma outra pessoa que, no caso, prejudicaria esse mentor aí, que foi o mandante do crime, que está preso também. Ele recebeu ameaça de morte, essa informação ainda não tinha chegado, chega agora no fechamento do inquérito, que o doutor Bruno já havia recebido, então, essa ameaça de morte. Não deu importância naquele primeiro momento, mas depois ele começou a se preocupar. Né? E rapidamente a polícia de Rio Verde, a polícia civil, né, elucida o caso. Traz à tona tudo que for arquitetado. O Paulo Vitor mencionou com o doutor agora há pouco ali, a ousadia, né? Porque eles disparam desse carro aí, ó, às 13 horas e 33 minutos. Provavelmente o doutor Bruno estava saindo, o doutor Cássio Bruno saía para o almoço, né? Pelo horário, estava saindo do escritório para almoçar. Atendendo cliente, aquele corre-corre, que todo bom advogado, que tem muito cliente, é assim. Né? E era um advogado renomadíssimo na cidade de Rio Verde, em todo o estado de Goiás, que já não está mais entre a família, porque os vagabundos aí tiraram a vida dele. Parabéns aí, parece que tem homens do COD, tem homens da Polícia Militar de Rio Verde, tem a Polícia Civil, todos empenhados em prender esses 8 aí, que arquitetaram, que executaram, que traçaram o plano nos mínimos detalhes até conseguirem matar o pobre do advogado. Até a mulher estava envolvida no caso. Isso aí é o armamento que foram apreendidos no momento que fizeram a prisão desses 4 aí. Quando fazem a prisão do quarteto, já começa uma outra investigação baseada nos depoimentos deles aí para chegar, porque o intuito da polícia era chegar justamente no executor e em quem arquitetou e o porquê mandou matar. Está tudo respondido para a sociedade, a família, infelizmente, não tem mais o doutor do lado, eu sei do tamanho da perda, deve ter familiar me assistindo, amigos de familiares, que vão passar o Natal e o final de ano sem a presença do doutor Cássio Bruno. Mas pelo menos, eu não sei se isso conforta, há uma sensação de justiça feita porque agora os criminosos estão atrás das grades. E aí a justiça, pelo amor de Deus, dá de presente para nós um cumprimento de pena baseado na gravidade que foi o assassinato do homem que estava trabalhando, defendendo o seu sustento e o sustento da família. O homem foi preso em Mineiros por desacato e agressão contra policiais militares durante uma abordagem. Ele reagiu de forma violenta e chegou a morder um dos agentes. É o cachorro louco de Mineiros, então. Cadê a Cláudia com o detalhe do caso? Bota na tela, Murilo. Cadê a Cláudia? Está aqui a Cláudia? Cláudia, quer dizer que o cachorro louco está na grade agora, é isso? Isso mesmo, Magrão. Esse homem, ele tem 32 anos e foi preso por desacato, resistência à prisão e também agressão. Sabe contra quem? Contra a polícia, Magrão. Isso mesmo. Olha, a polícia militar, ela disse que a ocorrência começou quando a equipe viu esse homem que estava em atitude suspeita, caminhando pela avenida aqui em frente ao quartel, sentido a Vila da Paz. O que chamou a atenção é que ele olhava repetidamente para trás, com um olhar de espanto, assustado. E quando ele foi abordado, ao tentar abordar esse homem, ele acabou reagindo de uma forma agressiva. Ele começou a insultar a polícia, começou a falar palavras ofensivas, não quis ser revistado
e a todo momento ele estava ofendendo esses policiais. Durante essa tentativa de mobilização, ele ainda desferiu socos, chutes, ele chegou até a morder o braço de um dos policiais, causando uma lesão no braço dele. Na imagem que aparece na TV, dá para ver o ferimento no braço desse policial. Devido a essa agressão, a essa violência toda, o suspeito foi preciso ser algemado. Esse autor, que tem antecedentes criminais por roubo, ele estava em liberdade desde o mês de janeiro do ano de 2023. Após a prisão, ele e os PMs envolvidos nessa ocorrência foram levados para a unidade de pronto atendimento para uma avaliação médica. O autor, ele apresentou algumas escoriações leves no abdômen e também nas costas, enquanto o policial sofreu um corte no braço devido a essa mordida que ele levou. Magrão, agora algo que me deixou curiosa, né, que me chamou a atenção. Nessa imagem registrada aí, o suspeito ele aparece com o rosto todo coberto com pó branco. Agora, o que significa, né? Fica esse questionamento, o que significa esse pó branco no rosto deste homem? Eu achei a imagem um tanto quanto curiosa, mas tá aí. Eu volto com você aí nos estúdios. É uma coisa que... Boa pergunta. O que a farinha significa? O cara é um esquizofrênico, a verdade é essa. Se o cara faz isso com um policial que é fardado, que representa o Estado, está armado, imagina comigo, com você que é um cidadão de bem, que não pode portar nem um espeto para se defender. Aquele espetinho de pau que você compra, o espetinho aí da esquina, você não pode nem portar aquilo para se defender, que é arma branca. Aí o cara desse aí parte para cima da polícia. Agora você viu, a Cláudia trouxe uma informação primordial, com vários antecedentes criminais. O cara solto na rua. Ah, mas ele é doido, então por que não interna o cara para se tratar? Então, como é que larga um cara desse na rua? Porque para mim um cara que vai para cima da polícia e faz o que ele fez, não bate bem da cabeça. Se ele não bate bem da cabeça e está no meio da sociedade, é perigo para o povo. Olha lá o jeito que ficou lesionado o braço do policial. É uma coisa terrível. A farinha deve ser de padaria, botou na cara para se esconder e disfarçar. É doido para todo lado, meu Deus do céu. Dá um banho de zap. Deixa eu ver o que está rolando aqui na tela do Brasil. Gente, José Carlos, olá Magrão, boa noite a todos. Penso que tem que ter pena de morte para alguns homicídios e no tráfico também. Se não houver mudança, vai ficar difícil. Ainda bem que o governador não dá mole. O Ronaldo Caiado, em Goiás, já avisou que bandido tem que fazer carreira em outro lugar, né? Falo de Rio Verde. Obrigado, José Carlos, pelo comum acordo aí, o mesmo pensamento. Eu estou encerrando a minha participação no Brasil Urgente Goiás. O Joel da Atena está chegando agora na sequência do Brasil Urgente para todo o território nacional. A gente se vê amanhã às 5 da tarde em Goiás. Forte abraço e fiquem com Deus.